É só pra pegar o primeiro, ué. Eu, como bom fã de Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, Cassino, filme de máfia em geral, já gosto logo de cara de filmes que tem esse tipo de temática. Tá estreando na Netflix nessa semana um filme chamado Nada Santo, é um filme italiano que fala sobre um criminoso, a história de vida desse criminoso, que é um rapaz adolescente que fugiu de casa e se tornou um dos grandes criminosos do submundo da máfia italiana. Então, pra mim, logo de cara já chamou a atenção, já chamou aí o meu interesse, mas o filme tem algumas falhas que fazem com que ele não seja um filme tão bom quanto ele poderia ser. Então, se você quiser saber aí a nossa avaliação sobre esse filme, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal 5 Tons. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente, tá bom? A gente agradece aí o seu feedback, a gente gosta de saber o que você está achando, se tem alguma coisa a melhorar no canal, deixa aí o seu comentário, tá? E também se inscreva, não se esqueça. O título desse filme, ele faz um trocadilho com o nome do personagem, que se chama Santo Russo, Nada Santo. Esse personagem santo, a gente acompanha a sua trajetória de 20 anos entre ser um adolescente que fugiu de casa para se tornar um criminoso, até a sua ascensão e posterior, obviamente, queda dentro desse submundo. No começo do filme a gente já conhece o Santo como um sujeito rico, um sujeito influente, e o filme dá um passo para trás e começa a contar então a sua trajetória de vida. Talvez no que diz respeito à estrutura narrativa do filme, esse seja o maior erro. A gente começa o filme com uma cena de ação bem interessante, uma cena de dramática até, quando o filme corta e volta para o começo para poder falar sobre a adolescência, sobre a criação desse sujeito, e então a gente pode considerar esse começo um falso começo para que depois a gente vá realmente começar o filme de verdade. Só que o começo do filme é muito melhor do que o seu meio, do que o seu interior. Pode acontecer das pessoas acharem que quando você dá esse falso começo, dá uma impressão de agilidade pro filme. E não é bem assim, não é todo mundo que consegue fazer um filme com esse tipo de narrativa. O diretor, Renato Di Maria, tentou dar esse falso começo uma espécie de agilidade pro filme e não deu muito certo, porque conforme a gente vai acompanhando a história pregressa, né, do personagem, a gente vai vendo que o começo do filme é muito melhor do que o resto. Então a gente fica na expectativa de ter um filme ágil, de ter um filme que fala mais sobre as entranhas do submundo da Itália, e no fim das contas não é nada disso. Um filme é um drama contando a história de um rapaz que saiu do nada e se tornou um grande e poderoso chefe do submundo. Até chegar de novo naquela parte que a gente estava lá no começo, já é quase o final do filme, aí já não adianta mais, porque a gente já perdeu o interesse no meio do caminho. O que conta a favor, porém, é a atuação do Riccardo Scamarcio, que é o personagem principal, que leva esse personagem durante 20 anos aí, ele interpreta o Santo em várias fases da vida, obviamente não quando ele é adolescente, mas a partir dele adulto até o final, ele leva o personagem nas costas, e ele é um cara, um grande ator, que consegue levar esse personagem, apesar do filme ser meio parado, de não acontecer muita coisa, mas a partir do momento em que ele começa a se tornar um cara mais violento, o filme começa a levantar um pouco mais do nosso interesse, e é basicamente só por causa dele que a gente quer acompanhar essa história até o fim, porque ele tem esse magnetismo pessoal que ele passa pro personagem, e isso faz com que a gente queira também acompanhar, para ver o que vai acontecer com o Santo, para ver o que realmente deu de errado na trajetória dele. Fica muito claro para quem assiste que o Scamarcio, o ator, se inspirou muito nos filmes do Scorsese para poder compor o seu personagem. Tem muito de Os Bons Companheiros, tem muito do Lobo de Wall Street também na composição, tanto do filme em si, da história, quanto também do personagem principal. Então fica claro que Scorsese é uma referência e não tinha como não ser, né? Porque o homem que faz os melhores filmes de máfia, dessas coisas do submundo, é realmente o Martin Scorsese, então não tinha como fugir da referência. Só que aí a gente volta a falar dos defeitos. A direção desse filme é uma direção frouxa, uma direção que lembra muito séries antigas de TV, porque tem muito close-up, uma direção que não tem muita agilidade, e isso faz com que, infelizmente, o filme não seja tudo aquilo que ele poderia ser. Tem grandes cenas de ação e violência? Tem muitas cenas muito bem feitas no que diz respeito à ascensão do Santo dentro do submundo, a partir do momento que ele começa a se tornar um cara mais violento, cada vez mais imponente, né, dentro dessa estrutura. Tem algumas cenas que se salvam, mas não são todas. E então, no fim das contas, a gente assiste o filme meio que com desinteresse, principalmente por conta daquilo que eu falei no começo desse vídeo, que é
a lentidão com que as coisas começam a acontecer depois de um começo muito explosivo. Chega no meio do filme, a gente já tá querendo parar, já fica uma coisa meio chata de acompanhar. Pelo menos pra mim foi essa experiência que deu. É um filme que poderia ser muita coisa, mas acaba não sendo. Portanto, ele fica ali naquela coisa mais mediana, né? É um filme banal, vamos dizer assim, mas que se sustenta por uma grande atuação de um grande ator. E é por conta disso que o filme recebe, então, a nota 7. É uma pena, porque o começo desse filme promete muita coisa, deixa a gente realmente instigado e com vontade de acompanhar essa história, para que depois ela seja praticamente desperdiçada, jogada pela janela, e a gente só volta a ter interesse realmente quase nos 30 minutos finais do filme, mas até chegar lá parece que demora muito tempo, parece que demora 2, 3 horas, sendo que o filme não tem tudo isso de duração. É obviamente um problema de ritmo, um problema de edição, um problema de direção, e com certeza não é um problema de atuação, porque a atuação é realmente muito boa. Por hoje é isso então, a gente agradece aí a sua audiência, mais uma vez gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente fala aí sobre filmes e séries da Netflix e também, eventualmente, sobre alguns lançamentos do cinema. Um grande abraço para você e até logo. Tchau!